Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e aquele alelozinho ali se chama 21. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre triângulos, né? Cara, quanto mais eu falo de triângulos, mais eu fico destriangulado pela significação que o triângulo rege, né? E para falar de triângulo hoje, a gente vai utilizar a estilística da figurinização, porque o triângulo ele é quase que a prima concessão da nossa história com a geometria, né? E a geometria ela nasce de um raciocínio da natureza, onde o homem começa a se experimentar a partir dos reflexos, né? E esses reflexos, eles são, de tudo que a gente vem falando nos vídeos anteriores, eles são um aprimoramento de relação humana, onde ele desexporta das impressões uma impressão dimensionada nele, ou seja, uma reordenada da matéria e das geometrias de expressão que ela ganha significação a partir dos investimentos orgânico-lógicos do homem, ou seja, os desimpulsares dessas versões de sabor, né? Ou seja, o contato ele passa a ganhar significação e sabor a partir dessa resolução de sentimentos do homem mesmo. Então, como assim, essa pressão ela é do átomo uma desconcentração em função dos triângulos de relação de indexação, triângulos de comprimento com a matéria. E aí dessas colisões as partículas desparticulam-se dessas vibrações, orientações. A imaterialidade ela flui significológica, né, ou no sentido físico mesmo. E aí da bioquímica que acontece nos corpos vivos, o resultado é a aprimoração orgânica para estar nesse comprimento e desfazer-se para refazer-se sobre essa imersão, sobre essa versão. E isso é geometria quântica, analítica, geométrica, óptica. Bom, e tudo isso é muito fascinante, porque dentro dessa montagem, o raciocínio previsto é a segurança transmissiva, né? A gente tem dentro de toda a colisão a segurança de não descolidir, continuar o percurso de colisão, ou seja, toda a soma deve se subtrair para que o corpo preserve-se, né? Então a gente já pode entrar aqui na nossa linha de raciocínio, utilizando a nossa lâmina, e aí a gente já pode definir aqui, ó, que toda soma deve se subtrair para garantir a segurança, né? A segurança
A segurança, sobrevivência do condutor. Então, a menos que o material a ser somado seja uma bateria, a menos que seja de bateria, ou seja, algo enjaula elétrons, toda a soma de carga, ou seja, pressão, deve ser conduzida. Então, esse é o princípio elementar da geometria. E aí a análise dessa geometria, ela coloca nessa subvisão de verter geometricamente faces, ângulos. Nós temos que dentro dessa caminho, dessa percussão, a segurança dela está nos pontos de condutibilidade. Então, se você quer descolidir daqui, você precisa de um ponto que intercepta a onda aqui, para que ela venha aqui, ó. E aí você já tem um circuito. E o circuito, ele permite a vida. Somente com o circuito a gente tem a garantia da vida. Sem circuito a gente não tem vida, a gente não tem geometria, a gente não tem plano. Então o plano na vida é um circuito. Logo, vejam bem, todas as motivações que a gente tem são embasadas na geometria, né? Então, se uma peça geométrica ela tem circuito, ela só se integra em outra a partir do descircuitar a condutibilidade. E aí você tem a eterna passagem, ou a busca pela eterna passagem. Porque geometria são áreas, né? São planos que desenformam a partir de profundidade e dimensões, né? Então, geometria são planos que a partir de profundidades desenvolvem dimensões. E dimensões são filhos, né? São filhos que coletariamente fazem um desempecilho dos pais, né? Então, olha só, o desempecilho dos pais é ao filho, é a luz do mundo, é a condução do homem. Então, veja só, se o homem está em empecilho, a solução na vida dele é fazer um vetor de desvencilhar. Então, olha o que é isso. É assassinar os triângulos e fazer uma reta de condução. E aí essa reta, olha só, se assassinar o triângulo é fazer essa reta. E o triângulo, ele já é para nós o Y, né? Olha o Y. Só que o Y, ele tá para fora aqui, ó. A passagem, quando o Y é tocado, ele manda, né, a rosa
quando existe a pressão interna em uma matéria, olha o que acontece. Você pressiona ela, o princípio da pressão é a dispersão. E aí, olha só o que ela vai fazer. Ela vai fazer a linha de desatomação. E então, o inverso do quadrado perfeito vai conjugar essa desautomação para uma banda, que é o filho, né? É a condutibilidade. Então, como a gente falou, toda soma deve se subtrair para garantir a segurança. A soma que não se subtrai coloca a atmosfera em desequilíbrio ou ionização atômica. Né? Então, com a ionização, você tem um estado não elementar, um estado não característico da matéria, ou seja, existe uma reação insegura no triângulo, na geometria de passagem. E nós temos figurinos de linguagem que dizem essa insegurança, né? São os curto-circuitos. Curto-circuitos. Então, tipo, se você tem um parâmetro muito grande para passar aqui, ou muito inseguro, você tem o curto-circuito. E o Rio de Janeiro, né, vou colocando uma geografia aqui de sabedoria aqui na nossa realidade, ele tem muitas áreas inseguras, né, que a gente chama de favelas. Favelas, então, para nós, são áreas ionizadas. São áreas que quando as pessoas passam, elas resistem à passagem. Então, olha só. O resistir... Caraca. O que resiste à subtração é levado à insegurança, à ionização. Ionização. Por que isso agora? Porque quando a gente tem dentro da matemática essa linha de raciocínio do triângulo que a gente tem falado, a gente precisa de analisar o triângulo com o raciocínio mais real da vida possível. E a vida, ela é formada de pontos que, dentro das desestruturações desses pontos, eles despontuam condução. E aí, olha só, todos esses pontos, a partir das conduções, procuram os seus elementares, né? Do mais por menos, e até que esse ponto se torne mais, ele encontra o seu menos, né? Então existe essa natureza nas nossas vidas. E aí, sempre quando esse ponto encontra o mais, ele faz uma orientação procurando o menos, né? Do mais pro menos e do menos pro mais. E é assim, né? Tipo, e aí quando chega no mais, e aqui já tá mais de novo, ó. Aqui já cortou o menos. Antes aqui era menos, agora ficou mais. Antes aqui era menos e agora ficou mais, né? Aí ficou mais porque
Ah, não, mas na verdade isso aqui, ó, ele tem esse domínio de vir pra cá assim, ó, fazendo uma espécie de uma arredondação, porque ao mesmo tempo que ele está para vir para cá, tem uma força que atrai ele aqui, ó. Então, por que existe esse triângulo? Que é, na verdade, um quadrante de uma circunferência. Por causa dessa teoria de arranjos atômicos nas nossas repartições elementares. De átomo para descarga de átomo. E a natureza, ela só consome o Sol assim. A natureza ela se torna uma bateria. Ou tem se tornado. Tem se tornado uma bateria de circunferência, de experiência. Mas ficou claro, substanciologicamente claro aqui, por conta dos pontos atômicos, né? Esse ponto é atômico. Aí sobre o Sol ele vai ganhando muita carga. E aí dessa carga, desse tom, ele vai conduzindo essa carga. Ele vai tentando, com a sua sobrevivência, descarregar essa carga. E até que ele consegue chegar em um ponto. Só que esse ponto ele tem um pouquinho de carga, porém essa carga ela não é tão grande e aí ela é negativa, só que ela quer consumir a positividade para se tornar positiva. Quando ela se torna positiva, ela já consegue fazer a mesma coisa que essa carga, né? E aí ela acha uma carga que quer receber carga, né? Porque aqui, ó, tá cheio de carguinha, mas elas não estão nem aí para carga. Só que essa tá, porque ela tem o inverso do quadrado perfeito. Ela tem a capacitância de se transformar nessa positividade. Ela é da mesma elementariedade, né? Todas essas aqui, ó, estão sofrendo a mesma coisa, só que em outros níveis de banda. Aí a gente está analisando um nível de banda, mas na natureza a gente tem infinitos níveis de banda eletroacústica. Elétrons e né? Acústica. E você mesmo pode estar formando várias bandas a partir dos seus intelectos e das suas rentabilidades. Então aqui estava menos e agora está chegando em mais, né? Aí chegou em mais, pronto. O sentido dela é vir para cá, né? Como todos os sentidos naturais, né? Como como esse movimento aqui, ó. Só que imagine isso aqui em todas as direções acontecendo, né? Não só nessas, né? Todas as direções possíveis os átomos vão. A gente está olhando só para um planinho de átomo, né? E aí era para ele vir para cá e aqui possivelmente achar ou achar um elemento aqui ou achar um aqui, né? Ou procurar nessa linha de transmissibilidade. E aí a onda ela navega assim, ó, dentro do seu limite de encontro, né? Só que existe um campo aqui, ó, que tá gravitando, que tá chamando, né? Que quando ela começa a vir para cá, ela começa a fazer esse desvio, ó.
sabe? Esse desvio. Opa, 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 opa. Então, isso aqui é uma exponencial por atração de campo. Ó. A gente tem uma exponencial por atração. E aí a função exponencial ela vai fazer a esferiação, né? A função exponencial dessa atração, exponencial por atração de oposição ou de necessidade mesmo, né? E aí então o que era para ser um quadrado se orienta ligando aqui, ó, e fechando esses pontos. Opa, então a gente tem uma definição aqui, ó. Só que é uma definição que ela é natural, entendeu? Essa definição, esse caminho de definição, ó, opa, do que você vir fazer o triângulo é natural, porque o arco ele permite contrair e a natureza é uma contração, né? Então veja bem, a natureza é uma contração de átomos elementares que conseguem conduzir suas potências de bandas de particularidades, porque a natureza ela não quer sobreviver, ó. Sobrevivência é isso, né? É encontrar semelhantes para carregá-los e desses carregados administrar em conjunto certeza de reviver por repartição de cargas sobre os átomos. Então aqui você consegue entender o trem da renascença. Como assim eu vou renascer, Jesus? Como assim Jesus renasceu? Imagine que a gente tem na natureza a seguinte especialização lá. Um pouquinho, rede neural. Essa rede neural, esse tipo de coisa aqui, ó. Então, se uma carga prima elementar sai dessa entrada e ela vai para uma saída, quando ela chegar realmente na saída, provavelmente a saída vai ser a entrada dentro dessa amostra de condução, né? Então, quando todos os átomos estiverem carregados de uma banda, ó, presta atenção. Quando todos os átomos de uma banda tiverem acesso de carga, o átomo primo vai começar o percurso novamente, assumindo que essa banda é o espírito. Em atomicidades
o espírito renascerá a partir dessa contração de arranjo da natureza elementar. Então a natureza exige isso se ela continuar, né, o seu percurso. Então veja claramente o que eu estou afirmando sobre o teclado do triângulo, né? Ó, nós temos o ponto, e esse ponto é o fundamental. E aí desse ponto, imagine que, olha só, desse átomo, em todas as dimensões aqui, ó, a gente tem pontos de banda, né? E todas essas bandas, elas vão fazer essa, para todas as bandas desse decaimento ativo, ó, imagine que esse ponto primeiro é um ponto muito fortão, é a alma mais forte que existe na Terra, é Deus. É a alma mais forte, a alma mais forte. E Deus fez assim, ó, decaiu, começou a decair. E aí chegou na Terra, né? Deus decaiu e chegou na Terra. E aí ele tá decaindo. Aí do grandão, do menor, do menor, do menor. Aí decaiu e chegou na Terra. Pum. E aí ele tá decaindo. E a Terra tá aqui. Vamos pôr que a Terra é menor, né? Que a Terra não precisa ser assim, não. Era só para poder ver, né? Aí caiu na Terra e aqui a gente tem a Terra, né? Um pouquinho, ó. Que é a Terra. E aí essa é a alma. E a Terra tá aqui, ó. E aí essa alma na Terra, ela começou a fazer o seu trabalho de cair também. Só que a alma que chegou aqui, ó, é a mesma alma de Deus, porém ela é uma muito pequenininha. Só que essa pequeninez ela está se repartindo sobre o Sol, né? O Sol, ele é o alimento da alma. E aí, o que essa alma tem feito? Essa alma tem se carregado e criado as suas bandas de descarga e recarga, né? Então, essa banda de carga e recarga, ela vai fazendo esse trabalho aqui, ó, né? E aí ele faz uma flor, né? Faz uma semente. Aí essa semente ela cria a raiz e essa raiz faz assim, né? E aí essa raiz, depois que ela cresce para baixo, ela começa a crescer para cima. Só que ela cresce sobre vários flertes de bandas, né? Só que essas bandas elas conseguem significar estruturalmente pelas pressões de cargas que lhe assolam. Então existe essa fração solar sobre esse princípio de banda. Então a gente costura destriangulando esse princípio, né? O princípio do arranjo atômico. Cara, e por isso que a gente sempre é um espelho do Criador. E ocupa uma banda dessa criação. Sacaram? E não tem como voltar para trás. O sentido é sempre evolução. Não tem como. Por conta da carga, por conta desse princípio aqui, ó. Não, desse aqui, ó. Por conta disso aqui, ó. Nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a menos que seja algo que enjaula elétrons, toda a soma de carga seja percepção
deve ser conduzida. Toda a soma de cada deve ser conduzida. Ou seja, cadê a bateria? Aqui, ó, acho que tá aqui, ó. A natureza tem se tornado uma bateria de circunferir experiência. Sacaram? E essa ideia, essa hipótese, ela é muito doida. Vejam bem, geometria são motivações de condução, certo? Vejam os nossos olhos e as condutibilidades que nos inscrevem dos olhares, as intersecções de ondas que dizem nas nossas repartições cognitivas uma atração e uma repulsão, uma segurança e uma insegurança. Então, olha só, primordializando as ondas, as fótons, a gente tem essa desinstituições de cargas e tamanhos veiculares dessas cargas, nos alimentando, nos redimensionando. Geometrias são áreas. Áreas são influências, áreas são sensíveis e são acessíveis, né? Então, se a gente pegar a Terra, né? A gente tem a Terra. E a Terra, ela é uma área e ela se torna acessível, né? E o homem, a natureza, os animais, a única coisa que eles fazem é obedecer a si mesmos sobre essa natureza. A única coisa que essas espécies fazem, e nós somos bem semelhantes, porém de outras bandas, sobre outras naturezas de baterias, a única coisa que nós fazemos é descarregar, fazendo condutibilidade sobre o plano. E o plano é geométrico, né? Sobre esse triângulo, esses átomos. E isso é enobrecedor. Pensando pela teoria das repartições infinitas, né? Você tem sempre a divisibilidade. Olha só, é como se a gente pegasse essa sabedoria e olhasse para esse comportamento aqui, ó. Vamos ver se esse aqui dá. É mais ou menos isso, olha. Esse comportamento de triângulos na natureza. Dizendo as ondas, né? Algo mais ou menos assim. E assim também, né? Porque cada triângulo desse ele pode sofrer uma ampliação nesse sentido. Você vê que aqui a gente só tem triângulo. Só triângulo. Só que esse triângulo, em alguns tipos de olhares, quando eles estão muito enforcados, muito próximos, a gente começa a ver quadrado, retângulo, porque a gente vê uma parte dessa reação que desencadeia essas transformações.
Então aqui, ó, só tem triângulo, só que a gente consegue ver o redondo, várias outras expressões de geometria, porque elas fazem reação. Só que tudo isso é um decaimento que encontrou um ponto de descarga, né? E vejam bem, o nosso organismo, o nosso sistema cerebelar, ele funciona sobre essas contrações geométricas, né? Sobre esses princípios que diz a celular em o nosso comportamento. Tá. Eu vou chegar aqui, mas eu quero antes pegar. Então, olha só. Se a gente estava falando desse raciocínio aqui, a gente tem a desinfração de um ponto para encontrar o outro ponto, né? E a desinfração é isso, é quando essa molécula ela começa a decair, né? E esse decaimento ele é para todos os lados, né? Só que quando ela encontra um lado que tem potência para se encontrar com ela, né? Vamos pôr que o Espírito de Deus estava no ar, né? E aí ele começou a decair e encontrou a Terra que tem potencial para encontrar grande parte do seu decaimento. Só que ao mesmo tempo que ele decai para cá, ele decai para toda essa dimensão aqui, ó. O único desprofundo desse decaimento é o seguinte, é que nós, o feixe que chega na Terra, consegue tem capacidade, tá encontrando, tá sendo carregado, né? Tá sendo desenvolvido para encontrar o todo, né? Ou seja, ele está sofrendo encarregamento já há muito tempo. E a vida é a prova disso, é a prova mais real que a gente tem disso. Só que ninguém pode dizer que existe outra terra aqui, outra terra aqui, que está conseguindo, né, receber esse feixe. Que consegue receber esse feixe. E porque se não consegue, esse decaimento pode ir até encontrar algo que consegue. Legal? E aí isso sempre quando consegue, né? Algo que está sendo encarregado, né? Que está sofrendo sempre está em menos no sentido em relação a um maiorzão que está mais, ele está sempre recebendo esse espírito, né? E essa recepção ela é difracionada, né? Você tem a difração dessas cargas sobre os pontos que recebem. Então olha só, se eu estou recebendo e eu sou um elo de cognição, quando eu chego de 1 e 2, eu tenho um elo, e aqui tá 0, né? Aqui quando chega aqui, quando a coisa entra, né? O espírito entra, a energia entra, esse aqui consome, esse aqui fica esse aqui coloca, esse aqui vai para 1, né? Aí você tira 1 aqui só que por um instante, né, ele vai para 1 e depois que bate nele, ele fala assim: opa, é melhor, esse daqui tá pedindo. E aí esse aqui, como ele tá pedindo, ele vai para 1,5 e esse aqui vai para 1,5. Então existe a divisão. Então é a difração por condutibilidade, né?
Você tem a difração desse espírito, de espírito, por banda, de repartibilidade. Tá. Isso é natural. Por quê? Porque isso é como se a gente tivesse encontrado isso nessa lei aqui, ó, termodinâmica. Fenômenos físicos do sistema físico complexo que podem ocorrer de calor, transformação de energia e variação de temperatura. Então, a primeira lei da termodinâmica é a que fala sobre esses elos. Ó. Todo contato térmico transfere calor entre si. Todo contato. Então, se uma banda, a gente viu que uma banda tem o circuito de uma banda e a resistência que ela encontra é um estado de se torna cada vez mais eterna no sentido dessa associação por dispersão de força. Você tem dentro desse elo, né? Aonde que eu coloquei? Cadê? Deixa eu ver. A difração do espírito por banda de repartibilidade, né? Então você tem várias bandas na Terra sendo recebendo as suas repartibilidades. Só que como a gente tem que tudo já foi repartido, desde o ponto principal, existe o decaimento, né? O decaimento. E esse decaimento do espírito sobre esse contato, ó, já fez o contato. O primeiro contato. Ou seja, Deus já está no nosso contato, né? Nós já nascemos e reconhecemos a Deus sobre o nosso nascimento, sobre a nossa justificativa. Então, se já fez esse contato, olha só o que acontece. Cada um já recebeu a sua banda. Cada um já faz parte de uma banda. Então, já temos nossa banda. Só que diferente do que a gente se ilude sobre os nossos terminais associativos, ó, vou ajudar vocês. Diferente do que iludimos, como sobre os nossos terminais associativos com a matéria, a recepção do espírito se equipara num diferencial de concessões dessa submersão de saber. Então, ou seja, não é
o status social que vale nesse jogo de elos em repartição. Na verdade, repartição. Ponto. Na verdade, nada está em jogo, porque o autonomismo do Espírito de Deus em condução é e sempre será o ganhador. O ganhador da descarga. Esse autonomismo refere-se ao eixo de desconexão cognitiva, né? Para garantir que a vida não desconecta, eixo de cognição eixo cognitiva. Para garantir que a vida não se desconecte, a repartição sempre chega na conexão que mais precisa ser carregado. Então não quer dizer que essa sabedoria do homem, isso que eu estou colocando aqui, não é a sabedoria do homem que reparte, não é a sabedoria do homem o elo de repartição, mas a de Deus, mas é a de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é o status social que vale, é o status de carga, né? É o status atômico, porque um átomo, ele pode ser grande, ele pode ser o primo, mas ele não está na natureza lutando para ser carregado, porque quando ele é carregado, a coisa que ele faz é desconectar a descarga que chega para continuidade, né? Então, a única problema que pode acontecer nesse processo todo da vida é você ter problema aqui, dessa condutibilidade. Só que quando esse problema acontece, ele instantaneamente é corrigido. Como? Como que a gente corrige uma passagem? A gente encontra uma passagem, né? Então, quando a gente tem uma interceptação nesse meio de passagem, a gente encontra uma passagem. E esse encontro, ele até mesmo elimina isso aqui, Então, sempre que existe um problema aqui, ele assassina esse problema e traz o átomo para mais perto de si. Olha só.
Diferente do que as pessoas acham, que a morte, ou sobre essa repartição de energia, olha só o que acontece. Existe... Tá, eu vou deixar isso aqui para comparar. E aqui, ó. O átomo grande, o que ele faz? Sabe como que ele corrige? Ele só traz para mais perto. Ele não vai ele não vai fazer, ele vai cortar a dificuldade que está tendo, e isso vai aprimorar, entendeu? Quando pensa que não, eles vão estar cada vez mais perto, e até que eles chegam ao ponto de fazerem isso aqui, ó, e se for necessário, ó, se tornarem um. Eis a vida e eis a Terra, né? É sempre assim, ó. Tá aqui, tá aqui. Aí começa a encontrar dificuldade para chegar até aqui, ó. A conexão, o que faz? Faz assim, ó. E aí o primeiro vai trazendo para perto. Quando pensa que não, eles estão bem pertinhos e acabam assumindo esse valor aqui, ó. Esse somos nós. Essa é a escada do paraíso. Só que não, diferente do que vocês pensam, ela não é nesse sentido, ó. Ela é assim, ó. Pera aí. E aí você faz essa. Aí depois você faz essa. Depois você faz essa. E assim sucessivamente. E aí, é isso que a gente tem sido já há milhares de anos, né? Só mudando a forma de reconhecer que somos pelas conjugações de sensações. E eu falei dessas conjugações de sensações sobre os alfabetos, e o alfabeto faz isso aqui, ó. Não é isso que o alfabeto faz? Ele coloca as rimas, né? As ondas, ó, de expressões de conexão, assim, depois desveste elas com letras, ó. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é D. E vai subindo, vai desescalando, vai embaralhando, ó. Faz B com D, A com C, e tenta criar isso. E aí depois que cria isso, tenta criar o diz isso, né? E aí faz o DNA. O aprimoramento nesse sentido de recurso. De sintetização. Tá, agora eu vou entrar numa crítica no sentido desse ser, né? Você tem várias pessoas que utilizam vários tipos de comparação para essas arquiteturas de descargas elementares, né, dentro dessa repartição. Beleza. E aí dentro dessa comparação existem os estados de saúde, né? E esses estados de saúde estão para a falha
desse intercessor de condução, desse ponto na vida, nesse ponto de vida, de fazer a sua distribuição de carga. Tá, e aí quando ele tá falhando, né? Ele entra no estado de sobrecarga. E aí quando ele não consegue passar o espírito adiante de várias formas possíveis, esse espírito começa a ficar preso nele e começa a assombrá-lo. Essa sombra do espírito dessa pessoa faz com que ela se torne hóspede dela mesma, né? Ou seja, o espírito que vive nela, que encontra um hospedeiro para poder carregar, né? Ou seja, é aquela história, né? E aqui tá menos, se aqui tá menos, veja só, isso aqui é um mais, vai chegar nesse e vai tornar mais, ó. Vai chegar, vai fazer o menos ficar mais, ó. Opa! E aí desse mais ele vai, ó, é a mesma história, contado por um outro tipo de ângulo profético. Agora a gente está falando do capitalismo e da saúde. Sobrecarga, e aí a gente tem, e aí chega aqui e aí ele fica positivo e consegue fazer, né, a passagem. Então quando você priva isso, né, você não vai ter esse retorno aqui, ó. Você não vai ter essa redondeza. E aí esse camarada aqui, ó, ou esse círculo, ele começa a entrar no quadrado. E esse quadrado é o que você acha que é? É a morte. É a cova. Porque o espírito, ele não nasceu para ficar preso. O espírito é uma condutibilidade. Existem várias formas de conduzir o espírito, né? A gente conduz ele a partir das sensações desenvolvidas, né? As sensações. Porque tudo que causa, ó, a causa e efeito, luz e sombra, todas essas antíteses que a gente conhece, a gente tem um meio de conduzir, né? O meio, ele diz, estriangula, vetoriza o desarcar dessas cargas. Então a gente tem um mais para um menos e um meio de condução. Se você afeta esse meio de condução, você se assassina e assassina esse, ou obriga esse a encontrar um outro toque, né? um outro espírito. Então você você atrapalha, né? Quando você faz isso. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas elas se tornam hóspedes de si mesmas, elas começam a bagunçar tudo porque elas se acham controladoras. E não dá para ser controle
de algo que nasceu controlando, né? É a natureza. E a natureza ela se controla a partir da condução, né? Você acha que você para? Você nunca está parado, né? Sempre você está em movimento. Até mesmo a ilusão do repouso é um movimento, porém que as suas sensações não conseguem ou se armam, fazem de raciocínio para não destacar. Então a gente tem essa ilusão de estar parado, mas a gente nunca está parado. A gente está sempre conduzindo. E aí, cara, o hóspede, ele certamente ele vai chegar no hospital. Porque ele não cria áreas de trabalho, de repartição. Então, por que eu estou colocando esse slide, essa lâmina? Porque é muito mais barato de conjuntos de conjuntos sociais você fazer salas acústicas ou seja, salas como essas assim, ó, para poder, né, as pessoas conseguirem se tratar no sentido da transmissão que reside nele, a violência, né? Porque quando alguém vai para o hospital, é que essa violência já atacou suas células, né? E quando ele está violento e está atacando suas células, né? Existe o risco fisiológico, mas quando existe só a expressão, a gente só tem isso aqui, ó. Né? Isso aqui é uma violência, né? Até que se escute, consiga se escutar. Mas escutar o quê? Escutar o espírito em repartição. Então isso aqui é uma forma de desenvolver, desprender o espírito. Então aprender a tocar violino, o instrumento, é você criar domínio de afirmar, mesmo que de forma difícil, que você está conduzindo o espírito. Você não está prendendo o espírito em você. Logo, você não está fazendo mal em si, né? Por quê? Porque isso aqui, ó, dificulta muito você repartir. E o seu espírito geralmente vive preso nesse espírito aqui, ó, nesse dominante. E aí você, tudo que acha que você está conduzindo, você acha que deve receber dinheiro. E aí quando você não recebe, você se hospeda, né? Então essa é uma solução. Agora que a gente chegou nessa luz, eu acho que eu vou parar, porque nós encontramos algo muito grande aqui, no sentido de uma técnica de salvar vidas, né? O tempero que consegue liberar, né? Transmitir, por mais que isso aqui dificulte. E aí, por que eu coloquei hospital versus sala acústica? Porque numa sala acústica, ela está preparada para receber pessoas como essas. E o hospital ele está preparado para receber pessoas que não conseguiram transmitir o espírito. Entendeu? Então
é melhor investir numa sala acústica do que no hospital, né? Só que o que a gente mais tem é hospitais, né, no mundo inteiro, né? E não salas acústicas, instrumentos e essa performance no sentido cultural mesmo, né? Então isso aqui é uma balança. Os dois têm funções, tem, só que olha só, os dois eles destriangulam o mesmo sentido, né? A violência fisiológica de algo que se prende, né? Então olha só, a bactéria ela só prolifera no organismo quando o organismo não solta ela, né? Então o espírito ele só vai causar uma sensação mal quando você está sobrecarregado de espírito, entendeu? Então tudo tem a sua balança, e a balança é um sinaliza pelo triângulo, né? Então o triângulo ele só está balançado, ele só tem a balança quando ele consegue o equilíbrio em um plano. Quando ele se desequilibra em um plano, ele tem os limites de continuar sendo um triângulo. Ele continua sendo um triângulo, né? Só que ele não vai aguentar por muito tempo ser esses triângulos. Ocutângulo, o acutângulo, o ectângulo, né? Acho que eu falei errado. Mas ele só vai conseguir se ele desenvolver esse melhor equilíbrio dele, ó, que é de feixe, né? Que assim ele consegue o contato pleno realizado ou descontactuar o seu espírito, né? Com esse sentimento aqui, ó, com essa expressão aqui, ó. Doideira, né? Parece até alucinações. Mas é por isso que a gente fala de triângulo dessa forma, que é a melhor forma de encontrar as cognições certas. Aqui, ó. Senão ele não faz aqui, ó. Acho que tá mais pra cima aqui. Senão ele não faz. Acho que foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Senão ele não faz essa exponencial aqui, ó, de triângulos, ó, de feixe. Ele não encontra o seu ponto de residência que vai lhe sustentar, né? Lembra que a gente falou que é uma corrente de elos? Então a mesma coisa, para poder gerenciar palavras, a gente faz pontos de residência. A gente tem para tudo esses pontos, né? Então tudo acaba sendo elevado a exponencial. E a exponencial é um caminho do espírito, olha. Pronto, eu vou fechar aqui que muito doido isso aqui. E a exponencial é um caminho do espírito que faz engrenagens nos nossos circuitos, né, elementares. Bom, eu gostei demais desse vídeo. Esse vídeo a gente encontrou muita coisa de aprender os nossos olhares mesmo, né, de afirmar conhecimento. E o triângulo é isso, né? Então essa playlist vai continuar e a gente se vê no próximo vídeo relacionado a ela. Então, um abraço para vocês.